Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito da Evangélica, terceiro período, Direito Penal 3, dos crimes em espécie 1. Iremos discutir agora, na nossa segunda pré-aula síncrona, alguns conceitos introdutórios e que farão parte da nossa discussão em sala de aula. Lembrando vocês que é extremamente importante o acompanhamento desta pré-aula, em razão da necessidade de esclarecer o conteúdo que será aprofundado na aula síncrona. Como muito bem sabido, de acordo com as nossas regras da atividade docente e discente durante a pandemia, as nossas atividades semanais compõem-se de 3 módulos: a pré-aula, a aula e a pós-aula síncrona. Neste primeiro momento, que é a pré-aula, através de um breve vídeo, eu trago para vocês os conceitos introdutórios do conteúdo que será aprofundado na aula síncrona. E na pós-aula, eu normalmente coloco um questionário na nossa plataforma AVA, de forma que esse questionário, depois de resolvido por vocês, será computado como nota. Pois bem, como estamos na nossa segunda aula, pré-aula síncrona, nós já discutimos o crime de homicídio, instigação ao suicídio e infanticídio. Com relação a esses 3 delitos, acredito que não temos dúvidas. Se dúvidas residuais existirem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por qualquer canal que eu respondo. E agora, no nosso segundo encontro, trataremos do delito de aborto. E o aborto, principalmente nessa semana que se passou, ele veio muito à tona com o fato de uma criança de 10 anos, que não teve a sua identidade revelada por razões óbvias, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe. A criança de 10 anos foi vítima de estupro por um próprio familiar e a Justiça do Estado do Espírito Santo autorizou que ela fizesse o aborto legal. Esse aborto não foi feito no estado, pois ele não tinha protocolo médico suficiente, porém foi realizado em outro estado da federação que se manteve em sigilo, mas o que sabemos é que foi realizado o aborto apesar dos protestos. Então vejamos que, a princípio, devemos ter em mente que o aborto no Brasil é crime, com algumas pouquíssimas exceções. O aborto no Brasil é crime. Como eu disse no nosso último encontro, a legislação penal tutela, protege como bem jurídico penalmente tutelado ou bem jurídico penalmente protegido a vida, tanto intrauterina, que é a vida que se forma no útero, e a vida extrauterina, que é a vida humana até o momento da morte natural. Se essa vida for interrompida por qualquer maneira ou de qualquer forma, através de ato de terceiro, você tem um crime contra a vida, que no caso do homicídio pode ser doloso ou culposo. Você tem instigação, induzimento, auxílio ao suicídio somente na forma dolosa. Você tem o infanticídio somente na forma dolosa e você tem o aborto também na forma dolosa como crime. O delito de aborto, ele é uma exceção pluralística à teoria unitária do concurso de agentes. O que isso quer dizer? Lá no artigo 29 do Código Penal, que vocês já estudaram com os demais professores, lá no Direito Penal 1, você já estudou que todo aquele que concorre para o crime, em singular, aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Quanto mais culpável, maior será a pena; quanto menos culpável ou reprovável, menor será a pena. Mas o artigo 29 justifica o concurso de agentes, seja na modalidade de coautoria ou seja na modalidade de participação. Isso é um assunto já estudado. O aborto admite em tese coautoria, também admite em tese participação enquanto figura criminosa, porém o tipo penal, por uma questão de justiça na aplicação da pena, como diz o nosso falecido professor Damásio, por uma questão de princípio da pena justa, o Código Penal dividiu a conduta de aborto com relação ao sujeito ativo em 3 crimes. Nós temos o crime de aborto praticado pela própria gestante, que é praticar aborto em si mesma ou consentir, ou seja, a gestante que dá o consentimento para que outrem lhe o provoque. Você tem uma pena menor, nesse caso o artigo 124 do Código Penal, você tem uma pena de 1 a 3 anos que se aplica para a gestante,
que aplica o aborto em si mesma ou dá o seu consentimento para que outro lhe provoque. Você tem um crime também do 125, que também é um aborto com uma pena muito mais severa, que é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Neste caso, um terceiro, sem que a gestante concorde, pratica no corpo da mulher manobras abortivas tendentes a expulsar o feto, por exemplo, ministrando-lhe um narcótico, ministrando-lhe uma medicação altamente letal para o feto, sem que a gestante saiba. Esse terceiro vai praticar o crime do 125, praticar o aborto na gestante sem o consentimento da gestante. Das condutas de aborto é a mais grave, a pena é de 3 a 10 anos. E você tem também no artigo 126 uma terceira modalidade do delito de aborto, que é provocar o aborto com consentimento da gestante, ou seja, que você já muda a figura. Você tem a gestante, você tem o terceiro que pratica a gestante, mas esse terceiro pratica com consentimento. Normalmente são aquelas pessoas que participam de abortos clandestinos, muitas vezes a pedido da própria gestante. Nesse artigo 126, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Mas a polêmica com relação aos artigos 124, 125, 126 pode ser facilmente superada, ou qualquer dúvida pode ser facilmente solucionada com a leitura dos artigos. A questão maior que se coloca são as formas qualificadas para os delitos de aborto, seja em qualquer modalidade. Vejam bem vocês que o artigo 127 tem uma forma qualificada. As penas cominadas nos artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, ou são duplicadas se há aborto seguido de morte, sobrevindo à morte da gestante. Você tem aqui formas qualificadas do delito de aborto, demonstrando que a legislação penal brasileira protege a vida, e você pode dizer, sem medo de errar, que o aborto no Brasil é proibido, é ilícito, é uma conduta criminosa. Adriano, mas e a polêmica que envolve uma criança de 10 anos no estado do Espírito Santo, que foi vítima de estupro, ficou gestante e teve que abortar, inclusive com decisão judicial, ela praticou o aborto. Isso não é um contrassenso ao que diz a lei? A vida intrauterina é protegida, mas o texto legal e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental, traz 3 exceções ao aborto. A primeira delas é o aborto necessário, também chamado de aborto em razão de estado de necessidade. O artigo 28 diz que não se pune o aborto, primeiro, quando praticado por médico. Quando praticado, sempre tem que ser por médico, nunca por enfermeiro, nunca por parteiro, nem pela própria gestante. Não se pune o aborto quando praticado por médico, artigo 128, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. A gestante tem uma gestação de risco altamente perigosa para a sua própria vida. Vejam bem vocês que algumas questões práticas se colocam com relação a essa conduta de aborto do artigo 128, inciso 1º. É necessária autorização judicial? Os médicos, por prudência, por cautela, normalmente, quando podem, assim o fazem, às vezes até a parte o faz. Mas imaginem uma situação prática, que a gestante está em uma UTI, que a gestante está em uma sala cirúrgica, está a gestante e é necessário o aborto naquele momento, ou a gestante ou a morte. Nesse caso, os médicos, até mesmo seguindo o protocolo de ética médica, sabendo da existência da lei penal, sabendo da existência das leis médicas, estão autorizados, de acordo com a ciência médica, para a qual eles profundamente estudaram, a fazer esse juízo de valor para salvar a vida da gestante, pois ninguém melhor do que o médico para conhecer essa situação clínica. Saibam vocês que o direito não sabe tudo. O direito, ele busca suporte, ele busca apoio em outros ramos do conhecimento humano, em outros ramos da ciência. E nesse caso aqui, a medicina é uma fonte profunda, rica em conhecimento. Então, ninguém melhor do que o médico na situação, fazendo-se através de um diagnóstico médico, para saber se o aborto é necessário para salvar a vida da gestante ou não. Nesse caso, a palavra final acaba ficando com o médico, que tem um conhecimento técnico
que o juiz não tem. E também o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, que está no artigo 128, inciso 2. Vocês sabem que o estupro é a conjunção carnal praticada mediante violência ou grave ameaça ou qualquer outro ato libidinoso, né? Porque agora com a lei 12.015, recentemente a redação do estupro foi ampliada, mas chegaremos no estudo do delito de estupro no momento apropriado. Então haverá a possibilidade de aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e a gestação resulta de estupro, ou seja, a gestação é uma gestação indesejada. Nelson Hungria, que foi o relator do Código Penal, e hoje todos os autores recentes repetem o que Hungria dizia, justifica-se da seguinte maneira, isso é uma justificativa de um doutrinador. A mulher vítima de estupro não é obrigada a carregar uma gestação indesejada. Logo, neste caso, a lei autoriza a mulher a proceder ao aborto. Nesse caso, é muito o médico, né? Porque tem que ser feito por médico, tem que agir com muita cautela, muita prudência. Normalmente, nesse caso, se requer uma autorização judicial, pelo menos para se mostrar uma prova de autoria e materialidade de estupro, para que se saiba que ela foi estuprada. E tem a questão, agora sim, chegamos na questão de uma criança de 10 anos que foi um estupro mais grave ainda, né? Ela estava numa situação de vulnerabilidade. A gente sabe que pelo artigo 217-A do Código Penal, qualquer ato sexual com menor de 14 anos, independente de violência ou grave ameaça, será estupro. Então, ela foi vítima de estupro e, nesse caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo autorizou o aborto, apesar da grande polêmica que esta autorização judicial trouxe no meio jurídico. Porém, a vida intrauterina é protegida pelo direito penal. Para fins de caracterização do aborto, em que momento inicia-se a gestação? A gestação se inicia com a nidação. Algumas pessoas respondem em concurso que é com a concepção. Concepção é o momento que o espermatozoide fecunda o óvulo. A ciência não diz isso. A gestação se inicia com a nidação, que é o momento que o óvulo fecundado adere à parede do útero, começando a formar o feto. E a gestação se interrompe até o início dos trabalhos de parto, onde a mulher naturalmente expele o feto, tornando-se um ser com personalidade jurídica depois de nascido. Então, este é o momento em que pode ser praticado o aborto. Existem hipóteses de aborto altamente severos, que são criminosos, agressivos, em que a mulher às vezes tenta ou aborta já nas últimas semanas ou no final da gestação. É um aborto que muito se assemelha até mesmo a um homicídio, porque você já tem uma pessoa ali no útero formada, com capacidade neuronal, só esperando nascer, e às vezes pratica-se esse crime. Será sim uma conduta criminosa e tanto a mulher quanto o terceiro pode ser passível de pena criminal, serão julgados pelo tribunal do júri. Uma questão também que eu coloco com relação ao aborto é que o Supremo Tribunal Federal recentemente, coisa de 3 anos atrás, julgou a ADPF 54. Vejam bem vocês que o direito acompanha a ciência. Com o avanço da tecnologia e da ciência, foi possível exames de ressonância magnética que são capazes de diagnosticar formas anormais ou manifestações anormais na formação do feto. Através dos exames de ressonância magnética é possível hoje saber se um feto, por exemplo, tem ou não tem massa encefálica. O caso em que o feto não possui massa encefálica denomina-se anencefalia. Anencefalia. É possível o aborto do feto anencéfalo, ou seja, sem massa cerebral, totalmente sem massa cerebral? O Supremo Tribunal Federal, através de uma ADPF julgada pelo plenário, os ministros debateram o tema de forma muito profunda, os ministros convidaram profissionais da ciência para debater o tema, e o Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão hoje pacífica e vinculante. É possível, sim, o aborto quando se tem o diagnóstico do feto anencéfalo, ou seja, ausência total de massa encefálica, ausência total de massa cerebral, por um objetivo simples: ele não tem vida viável. Foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal. A vida do feto anencéfalo está vinculada à vida da mãe através do cordão umbilical. Logo após
o aborto, o feto anencefalo não tem vida viável e na maioria dos casos clínicos, logo após ele vem a óbito. Então o Supremo fez a seguinte discussão: para que levar adiante uma gravidez sem vida viável, com um sofrimento imenso para a mulher, sabendo que logo após o parto, a criança inevitavelmente irá morrer em poucas horas. Então, o Supremo Tribunal Federal, através dessa ADPF número 54, autorizou o aborto do feto anencefalo. Por que eu estou batendo muito nessa tecla da anencefalia? Para que vocês não confundam o conceito de anencefalia com o conceito de microcefalia. Hoje não é possível o aborto se ficar constatado que o feto é microcéfalo, outra palavra, outra expressão, que foi o que aconteceu, né, na época da pandemia da Zika. Nós ainda temos casos de Zika no Brasil e muitos fetos nasceram microcéfalos. Não é possível o aborto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Também não é possível o aborto por má formação fetal. Suponha-se que durante os exames e os diagnósticos de pré-natal, venha se descobrir que aquele feto tem uma má formação fetal. É possível o aborto? O Supremo Tribunal Federal também disse que não é possível o aborto. Então vejam bem, vocês, que são delitos dolosos contra a vida, com ampla discussão, com amplo debate jurídico. Detalhe: os crimes dolosos contra a vida, agora eu vou voltar, falar falando desde o homicídio, artigo 121, induzimento ou instigação ao auxílio ao suicídio, artigo 122, infanticídio, artigo 123, e aborto, 124, 125, 126, e na forma qualificada no 127, todos esses crimes do 121 e 127, por serem dolosos contra a vida, são julgados pelo tribunal do júri no seu mérito, ou seja, eles são uma júri popular. Porque no júri há plenitude de defesa, o réu pode alegar qualquer argumento em seu favor. Sigilo das votações, o réu não é julgado por um juiz togado, o juiz concursado, ele é julgado por populares, por 7 pessoas que compõem o conselho da sentença. Soberania dos vereditos, os vereditos do tribunal do júri são soberanos e não podem ser reformados por nenhum outro tribunal, nem mesmo pelo Supremo. Às vezes o Supremo faz algumas correções técnicas nos casos de recurso, mas o soberano é o júri, no caso de crimes dolosos contra a vida, e depois o júri tem competência para os crimes dolosos contra a vida, ou seja, com vontade de matar. Detalhe: o Código Penal tem inúmeros crimes com resultado morte: estupro com resultado morte, violação sexual mediante fraude com resultado morte, você tem lesão corporal com resultado morte, extorsão com resultado morte, extorsão mediante sequestro com resultado morte, envenenamento de água potável com resultado morte, você tem envenenamento ou fabricação ou falsificação de medicamento com resultado morte. Existe uma série de crimes com resultado morte no Código Penal. Eles não vão a júri, eles não vão a júri. Os únicos crimes que vão a júri são os que estão no primeiro capítulo da parte especial: homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto, pois o bem jurídico primordial é a proteção da vida. Termino este vídeo de pré-aula com um debate muito interessante. Dentro dos direitos constitucionais e dentro do princípio da proporcionalidade dos direitos constitucionais, todos têm o seu valor, todos têm a sua tutela jurídica, mas entre todos, todos gravitam ao redor da vida, pois a vida é o bem jurídico supremo por excelência. Sem a vida não há proteção de nenhum outro bem jurídico. Então a vida é o bem jurídico maior, por isso que a parte especial dos crimes e das penas do Código Penal inicia falando dos crimes contra a vida e especificamente, como dizia Nelson Hungria, do príncipe dos delitos, o homicídio, que é o crime por excelência, um dos crimes mais complexos, talvez o mais complexo da nossa legislação penal. Então eu convido vocês nessa pré-aula para fazerem uma leitura sobre o crime de aborto. Nós aprofundaremos nos estudos do crime de aborto e as suas polêmicas na nossa aula síncrona, e aguardo vocês. Desejo uma excelente aula e uma excelente semana a todos. Grande abraço.